Fala pessoal, aqui estou mais uma vez testando essa plataforma que é o Twitch, né, para conversar com vocês. Então começa agora o programa Ondas Sonoras, resolvi dar esse nome, por que não? Meu nome é Eduardo Sato e vamos conversar aqui com vocês, né, para quem está assistindo esse vídeo em formato gravado, saiba que isso daqui foi feito ao vivo, né? E se vocês quiserem saber quando eu vou streamar de novo, me acompanhe nas redes sociais, ó, aqui estão os links, né? E principalmente eu costumo mandar logo antes de começar uma transmissão no Twitter, né? Então, vamos lá, gente, vamos ver o que sai hoje. A ideia aqui é que a gente converse, bom, sobre física, que é a minha especialidade, mas também sobre o que vocês quiserem. Então, vamos ver o que sai hoje, né? E aí, pessoal, como vocês estão nesse dia? Que aconteceram muitas coisas, inclusive que afetam o mundo da ciência, né? Por exemplo, disseram que vai cair o ministro da Educação, então vamos ver o que acontece, né? Deixa eu só checar aqui se eu tô streamando. Opa, boa noite, já vi que tem um pessoal aqui me acompanhando. Vocês vão perceber agora que eu coloquei aqui um chatzinho pra aparecer o que vocês me mandam, porque eu assisti a gravação do streaming que eu fiz ontem, né? E às vezes não fazia muito sentido, porque eu tava respondendo uma pergunta que as pessoas não sabiam qual era, tá? Então, colocar aqui o que vocês estão me mandando, né? Então, anunciaram que ele vai sair, né? Mas eu não sei se já saiu no Diário Oficial da União, né? Bom, isso daí é uma coisa que eu tava esperando há algum tempo. Não gosto nem um pouco desse cara. Mas vamos ver. Opa, boa noite. Physics KK. Boa noite, gente. E aí, o que vocês me contam? Querem já começar uma sessão de perguntas aqui? A gente vai papeando. Então, agora eu reduzi bastante a qualidade do meu vídeo aqui. A minha câmera tá em 480p. Eu sei que é uma resolução meio baixa, mas como eu tô fazendo uma gambiarra aqui pra transmitir pela minha câmera do celular e ela acaba passando pelo meu sistema de Wi-Fi, eu achei melhor. Mas aí, se parar de travar, eu acho que é até melhor, né? Espero que continue assim, senão vocês vão ter que me ver com essa câmera horrível aqui do meu notebook, que eu nem corrigi a cor e é feia só de olhar. Mas aqui tá mais bonitinho, né? Olha, já começaram a pergunta aqui, Physics KK me perguntando sobre o que é meu doutorado. Eu posso falar um pouco sobre isso? Vamos conversar então um pouco sobre isso. Eu estudo um problema em cosmologia, apesar de ser físico de partículas, né? Que eu tento entender aonde está a antimatéria do universo. Porque é o seguinte... Opa, desculpa, esbarrei aqui no pedestal do microfone. Então, o que acontece? Quando você tenta procurar corpos naturais de antimatéria no universo, não é difícil achar. Você acha alguns rastros de partículas, por exemplo, decaimentos de alguns elementos radioativos emitem pósitrons, que são as antipartículas dos elétrons. Você consegue achar alguns rastros de antipróton em raios cósmicos, que são partículas ultraenergéticas que chegam do espaço para a Terra. Mas você não vê um corpo grande, né? Você não vê essas coisas, né? Então, o que eu estou estudando onde vai parar toda a antimatéria do universo? Porque quando a gente considera lá o Big Bang, a gente considera que é criada quantidades iguais de matéria e antimatéria, e se isso fosse verdade, quando matéria e antimatéria se encontram, o que acontece é que elas se aniquilam, então não ia sobrar matéria para formar a gente, as estrelas, o sistema solar e etc.
E aí a gente precisa de algum mecanismo aí para dizer por que sobrou matéria ao invés de antimatéria, o que fez esse desequilíbrio que a gente vai chamar de assimetria bariônica ou simetria matéria-antimatéria que permitiu a gente existir, né? E eu tô estudando alguns modelos que tentam explicar isso. Deixa eu ver aqui, teve outra pergunta, mas eu acabei não lendo. Deixa eu voltar pro tweet aqui. A Anne Sinara perguntou aqui sobre relatividade, né? A relatividade de Einstein diz que o tempo e o espaço são uma coisa só. Se são uma coisa só, como fica a cinemática nesse caso? Ela muda totalmente ou não é utilizada? As equações... Tá, a ideia de espaço e tempo estarem conectadas tem muito a ver como diferentes observadores vão enxergar o mesmo evento. Porque é aquela coisa, né? Tá travando o vídeo ou o vídeo tá bom? Acho que eu senti que tá um pouco travando, mas parece que tá normal. O que acontece? Imagina que você vê um evento e aí tem uma outra pessoa que ela tá andando muito rápido e ela vai olhar o mesmo evento. Ela vai enxergar esse efeito de maneira completamente diferente, porque quando você muda o referencial, esse referencial tem uma velocidade diferente, isso, de acordo com a relatividade geral, e até a relatividade especial, na verdade, muda como esse evento vai ser visto. Então, é essa ideia, né? E se o espaço e o tempo não tivessem conectados, não era para isso acontecer, né? Você teria vários observadores que enxergariam coisas similares, né? E assim, não muda só o espaço, mas muda o tempo. Você tem sensações de tempos diferentes para observadores diferentes, né? E isso você só consegue explicar se você juntar o espaço e o tempo. Mas claro que você ainda vai ter cinemática. Existe a versão relativística da cinemática. E a única diferença é que você tem que falar quem é o observador. Se você falar qual é o observador, você consegue falar os espaços de todos os eventos e o tempo de todos os eventos, né? Mas não tem problema. Usualmente, quando você está descrevendo uma partícula, você fala do tempo próprio dessa partícula. Mas se você quiser usar outro sistema de referências, não tem problema. O importante é falar, olha, eu estou descrevendo esse evento de acordo com esse observador. Então, claro, cinemática existe. Senão a gente perde completamente a noção do tempo, dos eventos, de tudo, né? Você não consegue descrever nada se não tiver cinemática. E a outra pergunta aqui que a Anne fez é... por que não aplicamos física moderna a física clássica e separamos uma das outras? Aplicar algo como a relatividade na cinemática. Olha, primeiro, cinemática é o estudo da descrição de movimentos. Você pode até considerar isso como algo mais matemático do que físico. Então, existe cinemática relativística, existe cinemática clássica. Cinemática é basicamente descrever os movimentos dentro de um sistema, tá? Por que a gente não usa sempre relatividade ou física moderna? A gente pode pensar em mecânica quântica. Porque dá trabalho. E não vale a pena. Porque se você pega um sistema macroscópico e tenta falar dele de um ponto de vista quântico, primeiro que as equações são muito, muito mais complicadas. Você vai precisar de um computador para fazer um cálculo que seria simples em mecânica newtoniana. E o resultado não vai ser diferente, porque se você tirar a média desses efeitos que são muito pequenos, né? Você acaba perdendo, né? No final da mecânica clássica. E a mecânica clássica é o que descreve o movimento das coisas na nossa escala humana, é o que a maioria dos engenheiros usa para fazer os cálculos, que segura as pontes, que leva os aviões, então é suficiente, entende? A gente não precisa, é só para casos muito específicos que a gente vai usar as versões da física moderna, seja relatividade ou quântica, quando a gente precisa mesmo de fato, porque vai ter uma previsão diferente da versão clássica. Olá, gente, tô vendo que o pessoal aqui tá me dando oi. Ei, Grace, tudo bem? Obrigado. Quem mais aqui? O Jogue Silva.
Desculpa, a gente tá um pouco difícil de ler porque eu ainda não consegui comprar uma lâmpada e aí eu tô fazendo outra gambi aqui pra vocês terem uma ideia, que é usar o flash do meu celular pra iluminar o meu rosto, porque não é o suficiente a lâmpada aqui do meu escritório, né? Fica um pouco escuro, só que aí como não dá pra regular a temperatura dessa lâmpada aqui, ela fica me ofuscando, ó, pra vocês terem uma ideia. Ah, vocês querem ouvir um pouco, então? Eu tô... O Physics KK, eu não sei se é O ou A, tá perguntando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, né? Como que foi, trabalhos de graduação e mestrado, né? Toda a minha carreira foi na Unicamp, na Universidade de Campinas. Eu entrei na graduação em Física em 2010 e... Cara, foi bem legal. Gostei muito da minha graduação. Eu não me formei em fase, tá? Se vocês estiverem pensando. A graduação, teoricamente, dura 4 anos. Eu demorei 4 anos e meio para me formar. Para terminar o curso, a gente faz uma monografia, né? A gente não tem um trabalho de conclusão em grupo, como alguns outros cursos têm. No nosso caso, é escrever uma monografia, tipo um artigo, né? Uma dissertação, né? E já na graduação... eu comecei a estudar esse problema que eu estava falando para vocês, que é a simetria bariônica, né, que é a ideia de ter quantidades diferentes de matéria e antimatéria no universo como um todo, né? E o que eu fiz? Na graduação, eu estudei o problema em si, porque ele é um problema, quais são os dados que mostram que isso é um problema, né? Aí eu gostei muito desse tema. Pedi pro professor que orientou a minha monografia me orientar no mestrado. Ele falou: olha, eu não sou mais recomendado, mas tem um outro professor lá que você pode conversar com ele. Fui conversar com esse outro professor. Os dois são do mesmo grupo, os dois trabalham comigo atualmente. E aí eu fui estudar um modelo específico que tenta resolver esse problema. E esse modelo está um pouco relacionado com física de neutrinos, né? Então eu estudei bastante a parte de partículas. É a especialidade aqui de partículas na Unicamp, né? A gente não tem tanto um grupo forte de cosmologia ou relatividade, mas partículas a gente é fera. E aí eu estudei um desses modelos, fiz as contas e as previsões no mestrado, e agora eu estou estudando uma outra versão desse modelo no doutorado, com um pouco mais complicada e realística, tá? Estão me perguntando aqui, a Anne, como que se consegue mestrado ou doutorado fora, se é muito difícil e os custos. Bom, primeiro que depende da universidade que você está pleiteando. Você pode tentar ir por programas de colaboração, por exemplo, você pode fazer o doutorado ou o mestrado completo fora, ou você pode também fazer uma modalidade que chama doutorado sanduíche, que é quando uma universidade aqui do Brasil colabora com a universidade de fora e você faz uma parte da sua pós-graduação no Brasil e uma parte nessa outra universidade. Quando tem essas colaborações, normalmente é um pouco mais fácil e você consegue financiamento pelas agências aqui do Brasil, que são CAPES, CNPq, a FAPESP aqui em São Paulo, FAPERJ no Rio e as FAPES de outros estados, né? Então, até às vezes também verbas da universidade, tá? Quão concorrido vai ser depende de quão específico é esse edital. Eu já vi editais, por exemplo, um que eu concorri ano passado era só sobre física de partículas e só para a Unicamp. Eu passei, mas tive alguns problemas burocráticos que eu não consegui ir. Eu ia ir para a Universidade de Valência, na Espanha, mas eu ia ser totalmente custeado pela CAPES. Agora, se você quer ir para fazer um doutorado completo fora, você pode procurar programas que financiam alunos estrangeiros. E, inclusive, tem algumas universidades que têm programas de apoio para países de terceiro mundo, por exemplo, aqui o Brasil, né? E para inclusão e tal. Às vezes eles têm algumas bolsas específicas para minorias, tipo mulheres, negros, etc. Então você pode procurar cada um desses editais. Mas aí você tem que achar algum edital para conseguir algum tipo de financiamento e ir para fora.
Muitas das universidades fora do Brasil são privadas, então se você tem, é bom que você consiga pelo menos alguma bolsa que pague o seu tuition, né, que é o dinheiro que você pagaria para fazer essa especialização, porque acredito que doutorado, mestrado já é um nível de emprego, né, você não pode pagar para trabalhar, né, então fiquem ligados aí. Mas agora, qual universidade ir, para qual lugar, depende muito da sua área e dos seus objetivos. E aí é bom perguntar para alguém que faz algo parecido com o que você queira fazer. E assim, às vezes é bom você ter contatos, sabe? Uma forma de você conseguir um pouco é indo para congressos em iniciação científica, em mestrado, e conhecendo professores de outras universidades, ou pedindo indicação pro seu orientador aqui no Brasil, se você já tiver um orientador em um projeto aqui, de colegas deles lá fora, né? No caso do projeto que eu ia fazer esse ano, que teve problemas, porque, bom, não só a pandemia, mas eu tive alguns outros problemas, era um professor que tinha orientado o meu orientador, na verdade. Então, eles têm uma relação boa, e aí essa foi a ponte que eu tive para conversar com esse professor da Espanha. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Me perguntaram se o universo é finito e ilimitado. Como que é? Estão me perguntando sobre a história do universo ser finito ou não. E a verdade é que a gente não sabe. Olha, finalmente uma pergunta que eu consigo usar minha luzinha. E deixa eu conversar aqui um pouco com vocês. Eu gosto de rabiscar quando eu tô falando. Isso daqui é mania de quando eu dava aula, né? Mas imagina o seguinte, eu não sei se o universo é finito ou não, mas imagina que essa tela toda que eu tô mostrando pra vocês aqui é o universo. Como a velocidade da luz é finita, demora um tempo pra gente receber informação, né? Então o que acontece? Toda informação que a gente pode receber tem que ter viajado no máximo 13,7 bilhões de anos, que é a idade do universo, tá? E aí a gente vai ter uma coisa aqui em volta da gente que a gente vai chamar de universo observável. E o que a gente consegue enxergar é isso aqui. Surpresas do modelo da relatividade, o raio desse universo observável não é 13,7 bilhões de anos-luz. Na verdade, esse raio é igual a aproximadamente 40 bilhões de anos-luz, ou 40 giga-anos-luz. Deixa eu escrever isso em português, né? Já comecei a escrever em português. 40, 10 a 9 anos-luz. Então, tudo que a gente sabe está dentro desse círculo. Esse círculo vai aumentar com o tempo, óbvio, porque vai passar mais tempo e vai poder chegar informação de mais longe pra gente. Mas fora desse círculo a gente não consegue ter informação. Essa é uma limitação muito básica da física, é como funciona a luz. Então a gente não consegue ter informação de fora. Até agora, a gente não consegue pensar num jeito de descobrir se o universo como um todo é finito ou não. Quem sabe no futuro a gente consiga algum jeito esperto de pensar em como explorar essa pergunta, mas o que a gente tem agora não é suficiente para responder essa pergunta. E como não é suficiente, eu acho que não vale a pena especular tanto, né? Porque como a física é uma ciência experimental, a gente precisa ser pautado em dados, né? E, bom, se a gente não tem dado, o que eu posso falar para você é que a parte do universo que a gente enxerga é essa esfera de 40 bilhões de anos-luz. Fora disso, eu não faço ideia. Será que eu respondi de uma forma que agradou vocês ou deixou vocês mais confusos, né? Tá, estão me perguntando aqui sobre outros modelos de cosmologia. Que não é prevista pelo modelo padrão. Olha, o modelo padrão cosmológico é razoavelmente bem estabelecido.
mas ele tem alguns problemas. Por exemplo, a gente sabe que o universo está expandindo, né? E a taxa, o número que mede essa expansão, a gente chama de constante de Hubble ou parâmetro de Hubble, né? Que é... Não sei se vocês já viram isso daqui. Deixa eu voltar para minha luzinha. Vocês têm uma lei que chama Lei de Hubble, que vai falar que a velocidade que alguma coisa está se afastando da gente depende da distância e desse número aqui, que é a constante de Hubble. Ela vale mais ou menos 70 km por segundo por megaparsec. Megaparsec é uma unidade de medida astronômica e basicamente o que essa constante está falando é que quando um objeto está a 1 megaparsec da gente, ele está se afastando a 70 km por segundo de distância, tá? E aí a gente tem várias formas de medir esse parâmetro, né? Um deles é observando estrelas e supernovas, que vem dessa lei de Hubble, e um outro jeito é estudando os modelos cosmológicos. Atualmente, tem uma tensão, porque essas duas formas de medir, usando a cosmologia e usando dados atuais de estrelas, dá uma pequena diferença. Então parece que tem alguma coisa aí, e a gente não sabe se são nas observações locais, e locais eu tô falando no caso de estrelas, ou se nas observações do universo como um todo. Se a gente vai conseguir resolver esse problema aqui, eu não tenho certeza, mas é alguma coisa que a gente está tentando fazer. E modificando cosmologia parece um pouco difícil. Eu, como cosmólogo, acredito que isso daqui seja mais alguma coisa, talvez de efeitos de medida de estrelas, né? Então, não sei. Tem algumas outras coisas também, por exemplo, a gente não tem uma ideia muito boa sobre o que é matéria escura e energia escura, que é o que a gente acredita segundo o modelo padrão da cosmologia, que é a maior parte da energia do universo, 70% mais ou menos é energia escura e 26% mais ou menos é matéria escura. A gente não tem uma ideia muito boa do que sejam essas coisas, então tem alguns modelos que propõem algumas coisas diferentes. Tem um modelo que eu estudei numa disciplina do doutorado que chama, ao invés de falar de matéria escura e energia escura, ele fala de fluido escuro, que basicamente o que ele vai falar é que matéria escura e energia escura estão conectadas e você consegue transformar a energia escura em matéria escura e matéria escura em energia escura. Tem algumas previsões diferentes, esse modelo não parece ser tão bom quanto o modelo atual, mas de repente tem alguma coisa aí, sabe? Deixa eu pensar mais alguma coisa de modelos alternativos. Tem alguns modelos agora tentando modelar as transições de fase do universo, porque o universo também muda de fase, assim como a água vira gelo, que vira... gelo vira água, que vira vapor. O universo também passa por algumas transições de fase. Eu estudo razoavelmente uma delas de forma mais aprofundada, que é a transição de fase eletrofraca, que basicamente é quando as partículas ganham massa. Elas eram não massivas e ganham massa. Isso daí acontece no modelo atual do universo, né? Mas tem uma outra transição interessante, que é quando o universo era muito denso, ele era o que a gente chama de um quark-gluon plasma. É como se fosse uma sopa onde todos os quarks, são as partículas mais elementares que a gente tem, estão soltos e viajando, né? E ele passa por um estado que a gente vai falar que chama hadrônico. Acontece uma hadronização e esses quarks são confinados em partículas maiores, que a gente está mais acostumado, né? Eles viram prótons, nêutrons, pions e outras partículas, né? E a gente não entende muito bem como acontece essa transição, tem alguns modelos tentando entender isso. Então, tem bastante coisa pra gente entender sobre o universo ainda. Se alguém quiser entrar em qualquer uma dessas áreas da cosmologia, saiba que é fascinante, que tem muito pra fazer pela frente. Deixa eu ver outra mensagem aqui. Eu vi um documentário sobre a detecção do bóson de Higgs e os físicos que estavam
numa briga entre as teorias de multiverso, supersimetria, cordas. Tá. Essas teorias não são as padrões, né? As que mais a gente considera, né? Seja supersimetria. Supersimetria foi uma teoria muito famosa, mais ou menos na década de 70, 80, porque ela parecia que resolvia alguns problemas na física, né? Basicamente o que supersimetria vai falar é que toda partícula tem um parceiro supersimétrico. Então se você tem um elétron, ele vai ter um parceiro supersimétrico que é o s-elétron. Se você tem um fóton, você vai ter um s-fóton e assim por diante. E essa simetria conseguia ajudar a resolver algumas coisas. A gente nunca detectou nenhuma dos parceiros supersimétricos das partículas do modelo padrão. Então esse modelo aí está bastante desacreditado. E uma coisa que acontece é que se supersimetria fosse verdade agora, ela causa mais problemas do que ela resolve coisas. Então, tirando os físicos que ainda trabalham com supersimetria, que normalmente é o pessoal mais velho, essa teoria está um pouco desacreditada, tá? Sobre teoria de cordas, olha, é uma minoria das pessoas em física que trabalham com teoria de cordas, mas ainda é uma teoria que é popular, assim. O problema da teoria de cordas é que as previsões que ela faz, que são diferentes do nosso modelo padrão, são dificílimas de serem testadas e não dá para testar com o equipamento que a gente tem atualmente. Porque elas estão numa escala de energia muito maior, né? Então a gente não tem ideia de como testar isso, né? E não sendo possível de testar essas diferenças, ela fica mais como uma coisa matemática, né? Então, não sei, de repente no futuro isso daí vale a pena, mas por enquanto, na verdade, eu acredito que tem boa parte das pessoas que estudam teoria de cordas são matemáticos e não físicos, porque ela tem uma estrutura matemática muito bonita e tem muita coisa na parte matemática dela para ser desenvolvida, né? Mas não sei. Boa noite, Eduardo. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, estou no 2º ano. Opa, essa mensagem sumiu. Estou com uma ótima base de física e matemática, quero fazer física ou astronomia. Queria saber se você me recomenda algo que você me recomenda estudar antes de entrar na faculdade, no caso em 2022. Então, Edu, você se preparando razoavelmente bem para as matérias de exatas do vestibular, você acaba tendo uma base bastante razoável para a física. Acredito que para astronomia também, né? Eu não tenho muita noção de como é um curso de astronomia, porque na Unicamp, que é onde eu estudei a minha vida toda, não tem um curso de astronomia. Eu conheço alguns astrônomos, mas é diferente quando você tem contato direto, né, com essas pessoas, mas eu posso falar bastante do curso de física, né? É bom você ter uma noção forte da parte de matemática, por exemplo, entender bem funções, a parte de relações trigonométricas ajuda bastante, inequações, esse tipo de coisa, porque é uma coisa que a gente usa no dia a dia, sabe? Usa muito. Você vai acabar fazendo geometria analítica de novo, então, mesmo que você não tenha aprendido tão bem na escola, você vai acabar vendo isso de novo no ensino superior mais aprofundado, né? E isso é importante. Para física, eu acredito que o mais fundamental é você saber mecânica bem, porque mecânica te ensina a pensar como um físico, assim. Parece que é a matéria talvez mais simples das frentes que você vê no ensino médio, mas mecânica te ensina a pensar de uma maneira bastante ordenada e como que você classifica quais são as informações importantes para você resolver um problema, que tipo de dado você precisaria medir num sistema para prever o que vai acontecer com ele. Então, eu acho mecânica bastante importante, entender conceitos como energia, e aí as outras partes, assim, claro que é bom entender tudo, mas eu daria uma ênfase importante em mecânica. Me perguntaram aqui se os físicos de universidade pública acabam tendo mais oportunidades que os de faculdade particular, ou se isso é mito.
Olha, normalmente as universidades públicas têm mais parcerias com universidades de fora, em grupos de pesquisa, né? Porque as faculdades particulares, principalmente as menores, elas são voltadas mais para ensino do que para pesquisa, né? Muitas delas não têm nenhum centro de pesquisa, né? Agora, todos os professores bom, pelo menos das universidades públicas que eu conheço, são pesquisadores também. E isso acaba sendo relevante para você ter mais oportunidades. Até para você ter uma iniciação científica na graduação e conseguir entrar nesse ramo. Mas tem algumas universidades que fazem pesquisa também e são boas. Eu posso citar um exemplo aqui, a PUC, que é uma universidade que faz pesquisa. A Mackenzie aqui em São Paulo tem um grupo de grafeno muito forte. Então vai depender. Essas universidades maiores te dão boas oportunidades também. Mas aí depende muito, né? Porque normalmente os grupos de pesquisa de universidades particulares também são mais focados, né? Mas principalmente para as áreas mais aplicadas, eu acredito que tem alguma relevância sim ainda a pesquisa de universidades privadas, né? Tem muitas universidades de engenharia, por exemplo, boas. Mas claro que se você entra numa universidade grande como a USP, a Unicamp, a UFRJ, que seja, você acaba tendo um reconhecimento e também, assim, para um primeiro contato, se você não conhece a pessoa que você vai colaborar de fora, se ela tiver ouvido o nome da sua universidade, pelo menos já ajuda um pouco, né? Então você fala, eu sou da Unicamp e o cara já ouviu falar de algum pesquisador de lá, você já tem alguma ligação, né? Mas, assim, nada te impede de tentar fazer pesquisa nas universidades particulares. E você também pode começar uma graduação numa universidade particular e depois ir fazer mestrado ou doutorado numa universidade pública. Nada te impede, né? Opa, olá! Estão perguntando aqui pra mim se eu sou pesquisador. Eu sou doutorando em física na Unicamp. Tô no meu 4º ano de doutorado, tá? Ou seja, eu tô para acabar, né? E eu pesquiso física de partículas, a parte de altas energias e a ligação da física de partículas com a cosmologia. Então, sim, eu sou pesquisador, tô me formando. Eu não tenho certeza se eu vou continuar nessa área, porque ultimamente eu tenho gostado muito de divulgação científica, comunicação de ciência, então talvez eu migre um pouco mais para esse lado, mas eu ainda vou ser alguma coisa relacionada a ciências, né? Opa, boa noite. Alguém tá falando aqui que já falou comigo sobre neutrinos no Twitter. Tá, estão me falando aqui que às vezes que a pessoa fica decepcionada quando tá estudando física e erra muitos exercícios. Bom, eu acho que isso daí é da natureza humana, né? Você ficar frustrado quando você não... você erra os exercícios, mas primeiro que é uma coisa que você vai ter que se acostumar, principalmente se você quer virar um pesquisador, porque... Quando você está pesquisando, você está fazendo uma coisa que ninguém nunca fez. Você vai errar muitas vezes antes de você acertar. Se você não souber lidar bem com o erro, isso é um empecilho, principalmente na física teórica. Então, assim, a gente meio que acostuma errar, mas, assim, errar aprendendo alguma coisa, né? Descobrir onde a gente errou e tentar melhorar. Isso é importante, inclusive. Eu tive um problema porque no ensino médio eu era o cara que fazia todos os exercícios, que era fácil. Então eu conseguia acertar tudo, eu tinha uma sobreconfiança, sabe? E quando eu fui pro ensino superior, que começaram a surgir os erros, eu tive um baque muito grande de autoestima. Porque eu comecei a errar os exercícios, eu não tirava nota máxima, comecei a tirar 5 nas provas e etc. Então... eu acho que é relevante você aprender a lidar com os erros. Uma hora ou outra, você tá sempre evoluindo, tá sempre deixando a coisa mais difícil. Então, você vai acabar errando, e às vezes errando muito.
Mas, assim, você tem que desenvolver um método de estudo, alguma maneira de lidar com isso para conseguir tirar proveito disso e quando você precisar mesmo, de repente numa prova, de repente elaborando um experimento, escrevendo um artigo, não errar tanto. Mas, gente, com certeza vocês vão errar em algum momento e tentem aprender a lidar com o erro, tá? Me perguntaram aqui, depois do doutorado, tem a possibilidade de ir fazer uma pesquisa sem fazer PhD? Primeiro que PhD é um equivalente de doutorado, tá? Isso daí é um título que tem em alguns países que PhD significa Philosopher's Doctor ou doutor em filosofia, tá? O nosso doutorado aqui no Brasil é equivalente a um PhD, só que a gente recebe o título de doutor em ciências, não em filosofia, né? Mas eles são equivalentes, tá? Inclusive, se você tiver os dois títulos, é meio bobo, tá? Você pode ir fazer pesquisa depois de um doutorado, sem problema. Você pode, por exemplo, entrar como um estagiário, que costumam chamar de pós-doutorando, para tocar uma pesquisa. Ou você já pode entrar como um pesquisador júnior, dependendo da universidade. Aqui no Brasil, você entra como professor pesquisador, né? Você precisa dar aula também. Mas, claro, é perfeitamente possível. O doutorado é feito para isso, para te ensinar a pesquisar. Estão falando aqui que o pessoal que tem dificuldades em estudar, né, de medo de não passar numa faculdade. Cara, eu entendo completamente essa ideia de você... Cara, vestibular é uma época difícil da vida. Foi uma das épocas que eu fiquei mais preocupado, assim, porque você se prepara 3 anos, ou pelo menos 1 ano lá naquele terceiro ano final, só para entrar na universidade, fazer uma prova. Então, claro que pesa. É interessante achar maneiras de tentar diminuir essa carga emocional, tá? Até para vocês fazerem uma prova mais tranquila. Eu conheci gente na faculdade que entendia muito bem as matérias, mas a pessoa ficava tão nervosa fazendo prova que ela tirava notas baixas porque ela estava nervosa. Era uma questão mais emocional, de saúde mental, né? Então, às vezes é necessário não só dedicar ao estudo, mas se dedicar ao autoconhecimento, né? Entender você, o que te faz nervoso, achar maneiras de extravasar, de como ficar um pouco mais calmo numa prova, seja, sei lá, chupando uma bala, alguma coisa simples, ou até algo mais complexo, sei lá, fazer algum tipo de respiração diferente, né? Mas tentem se conhecer melhor, isso é importante. Cara, a gente inevitavelmente é obrigado a fazer provas durante a nossa carreira, né? E se a gente não conseguir fazer provas, não dá muito certo, né? A gente não consegue progredir muito. Como funciona o doutorado? Como que é o dia a dia? Estão me perguntando aqui, né? Olha, eu posso falar o meu caso, né? Mas, assim, doutorados vão variar muito de área para área, tá? No meu doutorado, eu faço doutorado em física teórica. Basicamente, o primeiro ano serve para você fazer as matérias. Tem matéria também na pós-graduação, né? Que você tem que fazer, igual que você tem na graduação. Então, no primeiro ano, a gente mata todas as matérias e escreve o nosso projeto. Tem alguns lugares que você já tem que entrar com o projeto pronto, mas na Unicamp eles deixam a gente entrar sem um projeto definido. Então, a gente tem que entrar em contato com um orientador e propor um projeto. Eu quero pesquisar tal coisa, fazer tal coisa, usar tal equipamento. Às vezes, o seu orientador vai te ajudar, né, a escrever esse projeto e coisas desse tipo. Aí você tem que escrever um projeto de doutorado que vai ser avaliado por uma banca. Eu escrevi esse projeto acho que no 7º, 8º mês de doutorado. Aí você manda esse projeto de pesquisa, vão avaliar. Se der certo, beleza. Aí a gente tem, no caso da Unicamp, lá da física, a gente faz uma prova que chama exame de qualificação no meio do doutorado, para dizer que se você está apto a cumprir o seu projeto de pesquisa.
Então você mostra o que você desenvolveu nesses 2 anos, né? Como está encaminhado o seu projeto e o que você pretende fazer nos últimos 2 anos, né? E aí tem uma banca que também vai te julgar. Isso daí é uma apresentação pública. Então você apresenta num auditório, né? No primeiro passo é um projeto escrito. Nesse exame é uma apresentação. Você faz uma apresentação de slides. No meu caso foi 50 minutos. Chama pessoas para verem. Aí, se você é aprovado, você passa de estudante de doutorado para candidato a doutorado, né? O famoso PhD, se vocês virem isso em alguma coisa em inglês. E aí você passa o resto desse período pesquisando. E aí tem que ler artigo, tem que participar das reuniões, participar de congresso, escrever alguns artigos, se você conseguir algum resultado relevante, e defender. Aí, no final, lá na Unicamp é o seguinte, você apresenta um seminário que chama Exame de Pré-Requisito. Você precisa passar nesse pré-requisito para conseguir defender. É um exame que tem antes, que é como se fosse uma defesa, só que a gente faz essa apresentação só para professores que são do nosso instituto. Então tem uma banca, você tem já a sua tese escrita, você apresenta os resultados e eles vão te... Ali é a parte que você apanha. Os caras vão macetar, falar, olha, isso tá errado, isso tá certo, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, porque é a hora de colocar os ajustes finos no seu trabalho, né? Se passar tudo, aí depois você tem mais um tempo para marcar sua defesa mesmo. E aí a defesa tem 5 pessoas na sua banca, 2 pessoas são obrigatoriamente de fora do seu instituto de pesquisa, pelo menos lá na Unicamp, né? Então eu tenho que chamar pessoas de outras universidades, pode ser até de outros países, para vir julgar o meu trabalho, e também professores lá do departamento, para julgarem meu trabalho, e vai ser a apresentação final para ver se você passa, né? Você manda a sua tese escrita, e você também apresenta em formato de apresentação de slides, né? E aí vem se você está apto ou não. Depois disso tem algumas correções finais, você manda sua tese para a biblioteca e acabou. Calma aí. No documentário... Tá, estão perguntando aqui sobre algum documentário aqui que fala que o universo pode ter surgido de flutuações quânticas ou algo desse tipo. De novo, isso é um pouco complicado porque a gente não consegue acessar o começo do universo, né? Tem um limitante físico que até agora a gente acredita que não seja possível tirar alguma informação de lá, que é o primeiro instante do universo, que a gente chama de tempo de Planck. Isso daí é 10 a menos 40 segundos, alguma coisa assim. Então é 0,40 zeros e depois um 4, tá? E aí o que acontece? A gente acha que nesse tempo aí é impossível a gente tirar informações, porque nesse tempo vai ter tendo efeitos quânticos de gravidade, e a gente não tem uma teoria que consiga relacionar bem gravitação e mecânica quântica. Então isso daí é um limitante bem forte para a teoria do universo. E até agora a gente não sabe como estudar isso. E aí o que a gente faz, né? A gente propõe esses modelos, pode ser quântico, pode ser o que seja, mas aí a gente deixa evoluir para ele chegar num tempo que a gente consegue ter previsões, por exemplo, sei lá, no momento que o universo ficou transparente para fótons, porque a gente consegue tirar informações da radiação cósmica de fundo, e aí ver se bate com o modelo, né? Mas ainda assim a gente não consegue ter muita certeza. Eu não sou muito fã desses modelos que falam de coisas que aconteceram antes do começo do universo, tipo Big Bounce ou flutuações quânticas ou coisa desse tipo. Vai ter gente que vai defender? Tem, e tem gente séria defendendo, mas eu não sou o maior fã desses tipos de modelo, tá?
Estão me perguntando aqui um pouco sobre spin e cores dos quarks, né? Tá bom, vamos falar um pouco de quarks. Se vocês estão aqui desde o começo, vocês já me ouviram falar um pouco sobre quarks. Aproveitando aqui, me perguntaram sobre o modelo padrão. O modelo padrão de partículas... Tem o modelo padrão de cosmologia, mas agora eu vou falar do modelo padrão de partículas. Quando a gente está falando de modelo padrão em física, significa o modelo mais aceito, ou o modelo que explica mais coisas, tá? Então, o modelo padrão de física de partículas, ele vai descrever o universo formado por partículas elementares e por interações, tá? Então, a gente tem vários tipos de partículas, elas podem interagir de 4 formas. Elas podem interagir eletromagneticamente, de maneira gravitacional, por uma interação que a gente vai chamar de fraca e uma interação que a gente vai chamar de forte. As interações fraca e forte, elas são vistas só no mundo microscópico, elas são interações mais nucleares e de partículas elementares, mas elas têm consequências grandes pra gente, tá? Gravitação só em corpos muito, muito grandes. Normalmente em física de partículas a gente desconsidera a gravitação, até porque a gente não tem uma teoria quântica de gravitação. E a interação eletromagnética, que é a mais forte de todas, né? E o que acontece? Cada uma dessas interações vão ter cargas, que nem a carga elétrica, que vão falar quão forte essa interação é, né? Então você tem a carga elétrica, que vai falar se uma partícula interage ou não por eletromagnetismo. Você tem a massa gravitacional, nesse caso, que vai falar se uma partícula interage ou não por interações gravitacionais. Na verdade, se você considerar a relatividade geral, não é só massa, é qualquer partícula que tenha energia que interage gravitacionalmente, mas não entrando em detalhes, a gente pode falar de massa. Para a interação fraca, até o momento a gente acredita que todas as partículas interagem fracamente, então a gente acaba nem falando muito sobre uma carga fraca, mas você pode pensar no spin como uma quantificação, né? E para interação forte a gente tem as cores, a carga de cor. Ou seja, cor para física de partículas é algo relacionado a se as partículas vão interagir ou não por interação forte. E a gente sabe que existem 2 tipos de partículas, um tipo que a gente vai chamar de leptons, e leptons não interagem fortemente, ou seja, eles não têm carga de cor. Já os quarks interagem de forma forte, então eles têm carga de cor. E aí tem vários tipos de carga. As cargas de cores são vermelho, azul e verde, né? As cores primárias, né? A gente faz essa analogia porque tem uma tendência muito grande das partículas se organizarem de maneira que elas não interajam fortemente, ou seja, que elas tenham uma carga total nula, que a gente vai chamar de carga branca. Então, por exemplo, dentro de um próton tem 3 quarks, up, up e down, 2 ups e 1 down. E a maneira com que eles se arranjam é de tal forma que o próton inteiro seja branco. Então a gente não vê interações fortes em grandes distâncias, porque os prótons, nêutrons, etc. são nulos em cor. Não sei se isso ficou muito claro. Tá, estão me perguntando aqui sobre energia escura, basicamente. Porque no modelo padrão de cosmologia, a gente acredita que a densidade de energia escura se mantenha constante. E apesar disso, o universo está evoluindo, tá expandindo, né? Tem a expansão do universo. Estão me perguntando se isso daqui não viola alguma lei de conservação. Não, mas calma, eu tô pensando em uma maneira que eu consiga explicar isso. Porque a maneira que eu consigo enxergar isso é usando
equações de estado, de termodinâmica, que não vai ser algo fácil de eu explicar aqui, mas em geral não tem problema a energia escura ter uma densidade constante no tempo, tá? Desculpa, mas eu não tô conseguindo pensar de uma maneira fácil de falar sobre isso. De repente, isso vira assunto para um próximo encontro ou para um vídeo que eu grave depois para vocês, tá bom? Acaba devendo essa. E aí, gente, sobre o que vocês querem ouvir falar aí? Sobre o que a gente pode conversar? Vocês querem falar mais do modelo padrão, mais de vida acadêmica? Aliás, vida acadêmica é uma coisa que mudou muito com essa pandemia, né? Tô me perguntando se tem alguma dica pro vestibular da Unicamp. Olha, a prova de física da Unicamp da segunda fase principalmente para os cursos que tem como... Eu não lembro a divisão, mas tem alguns cursos que dão mais pontos para física, né? Tipo engenharias e física e tal. Que tem algumas perguntas que só esses cursos fazem. Pelo menos na minha época, eu não sei se mudou. Mas eles pediam uma coisa que eu não vi em nenhum outro vestibular, que é você fazer o que a gente chama de... como que era o nome? É você fazer uma estimativa, né? Eu esqueci o nome desse cálculo, mas basicamente assim, você tem uma noção não só das fórmulas e tal, mas do que as unidades significam, né? Então eu lembro que no ano que eu fiz vestibular, eles perguntavam uma coisa lá, era uma questão de elétrica, mas você precisava ter uma noção de quanta força o seu dedo fazia numa tela touchscreen. E aí tinha um certo intervalo ali de forças que eles aceitavam como correta e a outra não, né? Então eu lembro que eu peguei e falei, meu dedo quando eu aperto uma tela deve pesar mais ou menos 2 borrachas. Aí eu peguei 2 borrachas, fiquei fazendo assim, falei, tantos gramas que vai dar tantos newtons. E daí eu joguei lá na questão. Então é bom você ter noção das unidades e o que elas significam no mundo real. Eu já fiz um simulado quando eu estava no curso pré-vestibular, que uma questão perguntava qual que era... Eu acho que qual que era o volume de uma bola de basquete. Claro que você não sabe com exatidão, né? A menos que, sei lá, você seja jogador de basquete. Mas é bom você ter uma noção para você conseguir estimar as coisas. E isso é uma coisa assim que se você pega muito de sopetão, você às vezes trava, né? Tá, me perguntaram aqui a classificação das partículas como gravitons, neutrinos, bóson de Higgs. Tá, vamos lá. Eu falei para vocês de quarks e leptons, né? Que são basicamente divididos... a divisão entre partículas que interagem fortemente e que não interagem fortemente, né? Os quarks interagem fortemente e os leptons não. Essa classificação só vale para partículas que a gente vai chamar de leptons. Não, desculpa. Nossa, fugiu o termo. Desculpa, fermions. Lembrei o termo. Fermions são partículas de spin meio, ou, de uma forma mais palpável, partículas que seguem o princípio de exclusão de Pauli. Talvez vocês já tenham visto isso em química ou em física do ensino médio, que 2 fermions não podem ocupar o mesmo nível energético ao mesmo tempo. Eles não podem ter os mesmos números quânticos, né? Então... Você tem os fermions e você tem os bósons. Bósons são partículas que não seguem o princípio de exclusão de Pauli. Então, o bóson de Higgs é um exemplo de um bóson que não precisa seguir o princípio de exclusão de Pauli. Gravitons são bósons também, pela nossa concepção atual de gravitons, apesar de ser uma partícula teórica, porque a gente ainda não detectou. Mas o modelo indica que ele é um bóson.
E neutrinos eles são fermions, eles seguem o princípio de exclusão de Pauli e eles são leptons. Dentro dos fermions eles são leptons, ou seja, eles não interagem fortemente. Inclusive o neutrino só interage fracamente e gravitacionalmente. Ele também não tem carga elétrica, né? Aliás, isso é um dos motivos por ser tão difícil detectar um neutrino, porque ele só interage fracamente. Então, dá uma complicação. Não sei se isso ficou claro. Talvez desenhando fica melhor, né? Então, você tem as partículas. Nossa, que letra horrível. Aí elas se dividem em bósons e fermions. Aqui é exclusão de Pauli. E aí os fermions se dividem em leptons e quarks. E aí aqui dentro dos bósons estão fóton, W+, W- e Z0, que são os bósons responsáveis pela interação fraca, os gluons, que são responsáveis pela interação forte, os gravitons, e bom, acho que é isso. Aqui nos leptons, você tem os leptons carregados, o elétron, muon, tal, e os neutrinos, que são os leptons neutros, ou seja, que não interagem eletricamente. E aqui você tem os quarks, que são os fermions que interagem fortemente. Então, essa é a classificação do modelo padrão, basicamente. Sobre os cronogramas das faculdades, cara, eu vi no jornal hoje que a USP tá falando que só vai voltar ano que vem. A UFRJ falou que só volta com atividades presenciais quando tiver uma vacina ou um medicamento. A Unicamp tá pensando em fazer o segundo semestre também de forma virtual, né, em educação à distância. Mas não sei, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acredito que não deva voltar tão rápido, porque universidades são grandes pontos de aglomeração, né? Se você pensar quantas pessoas vão num restaurante universitário por dia, se tiver uma pessoa doente, ela vai infectar muitas pessoas, então não vale a pena, né? Estão me perguntando aqui, dentro dos bósons, pode ter várias interações, não tem uma classificação das interações. Na verdade, a gente considera, pelo menos no modelo padrão, tirando o bóson de Higgs, todos os outros bósons são bósons intermediários, ou, como vocês já devem ter ouvido falar, partículas mensageiras. Eles são as partículas que carregam a informação de interação. Então, se você tem dois elétrons interagindo, sei lá, minhas mãos aqui são elétrons. Para uma saber que a outra existe, ela manda um fóton. Então, um fóton sai daqui para cá, fala, olha, essa partícula tem a mesma carga dessa, então afasta. Ou se tivesse um elétron e um pósitron, olha, essas partículas aqui têm cargas diferentes, aproxima, emitindo fótons. A mesma coisa para interação fraca, a gente tem W+, W- e Z0 mediana, interações fracas. Interações fortes tem gluons, tem 8 tipos de gluon, que mediam as interações fortes. E gravitacionalmente a gente acha que existe o graviton para mediar as interações gravitacionais. Mas se ele existe ou não é uma coisa para os experimentais contarem pra gente. Perguntaram aqui também para mim o que é o modelo de campos. Bom, o modelo de campos é a ideia que as interações acontecem devido a campos gerados, ou seja, existem tanto modelos clássicos de campos, por exemplo, um caso que vocês estudam no ensino médio é eletromagnetismo, né? Ou seja, uma carga elétrica gera um campo elétrico que fala para essa outra partícula que essa partícula aqui primeira tinha carga, então elas interagem eletromagneticamente, né? Isso é uma interação de campos.
Ou, por exemplo, a interação gravitacional que vocês veem no colégio. Uma massa que, por exemplo, o planeta Terra gera um campo que vai falar para as coisas, olha, aqui tem massa, então você tem que aproximar. Essa é a ideia de uma interação por campos. Já no caso de uma teoria quântica de campos, a gente vai falar que esses campos podem ser excitados, e quando eles são excitados, eles geram partículas. As partículas que eles vão gerar são essas partículas que eu estava falando para vocês até agora. Os bósons intermediários, partículas mensageiras, né? Então, por exemplo, uma excitação do campo elétrico é um fóton, uma partícula de luz. E esse fóton que vai fazer o campo propagar e enviar a informação para outra partícula que tem duas partículas com carga elétrica para elas interagirem. Aqui estão me perguntando como você escolhe se você vai ser experimental ou teórico no mestrado ou doutorado. Isso vai muito com a aptidão que você tem, o que você gosta de fazer, né? Mas, normalmente, se você quer seguir uma carreira acadêmica, já na graduação você tenta procurar o que a gente chama de iniciação científica, que é um projeto de pesquisa, só que em nível de graduação. E aí você vai atrás dos professores, que são experimentais ou teóricos, e eles vão te propor projetos para ver se você gosta da área ou não. Mas aí, assim, é bom no começo, já na faculdade, você começar a prestar atenção se você gosta mais das aulas experimentais, ou se você gosta mais das aulas teóricas, o que você tem mais afinidade para ir escolhendo, né? Para falar a verdade, quando eu entrei na graduação, eu achava muito que eu ia ser um físico experimental. Antes da graduação, eu fiz um curso técnico em mecatrônica e eu gostava muito de coisas relacionadas à engenharia elétrica, né? Então eu queria trabalhar com células solares, diodos, dispositivos eletrônicos, né? Mas, conforme o curso foi passando, eu percebi que eu não gostava tanto assim dessas coisas e que eu tinha uma afinidade maior com a parte teórica, e aí isso acabou me levando para física teórica. Então, é muita gente ir se descobrindo e ver o que a gente gosta de fazer, o que quer fazer. Estão me perguntando quais são as áreas da física quântica, por exemplo, QCD e tal. Bom, física quântica basicamente é a física que vai estudar fenômenos quânticos, tipo Dan, mas assim, o que isso significa, né? Que ela vai estudar sistemas microscópicos, né? E aí tem várias situações onde sistemas microscópicos são interessantes, né? Seja, se você quer estudar fenômeno, física básica, física fundamental, né? Descobrir as leis, as coisas que regem os sistemas menores possíveis, tem a física de partículas. Se você cresce um pouco de escala, você tem a física nuclear, né, que vai estudar átomos e o núcleo desses átomos, né? Você tem a física atômica também, que é uma escala um pouco para cima. E dentro dessas coisas tem muita coisa. Você pode querer estudar o comportamento coletivo dessas coisas, então você vai estudar o que a gente chama de física da matéria condensada, ou física do estado sólido. Atualmente, tirando as áreas de gravitação, tipo astronomia e etc., todas as áreas da física acabam usando mecânica quântica. Então, se eu for te listar todas as áreas da física quântica, eu vou te listar todas as linhas de pesquisa de física no mundo atualmente. Porque acaba que tudo vai usar uma mecânica quântica em algum lugar, né? A menos que você esteja estudando sistemas planetários, coisas muito grandes, né? Mas, em geral, física quântica tá aí e tem muitos efeitos interessantes pra gente descobrir e estudar, né? E QCD é Quantum Chromodynamics, ou em português cromodinâmica quântica, né? Que vai estudar a parte das interações fortes. Como eu estava falando para vocês, essa divisão de interações, né? A cromodinâmica quântica estuda as interações fortes, então ela estuda os quarks, e as partículas são formadas por quarks, né? Próton, nêutron, que a gente chama de hadrons, né? Mas quais são as áreas? Todas.
É difícil falar assim, é essa e essa. Não vou botar minha mão no fogo aqui, não, desculpa. Quanto tempo aqui já deu de transmissão? Eu vou responder só mais uma pergunta que já tá dando 1 hora e pouquinho de live, porque senão vai ficar muito pesado pra eu colocar esse vídeo no YouTube, tá? Mas foi legal conversar com vocês. Eu vou tentar entrar de novo semana que vem. Por enquanto vamos colocar terça, mas eu aviso no meu Twitter, então me sigam aqui nas redes sociais, principalmente no Twitter, que eu aviso pra vocês quando eu vou entrar de novo, tá? Me perguntaram sobre tempo retrógrado que o Hawking fala do livro dele. Eu já li Uma Breve História no Tempo, mas eu confesso que eu não lembro desse conceito de tempo retrógrado, se ele falou. Eu preciso reler o livro pra saber exatamente o que ele tá falando, tá? Então eu vou ficar devendo essa, porque realmente eu não lembro desse conceito. Opa, que bom que vocês gostaram, gente. Fico feliz. E vamos conversando, cara. Ciência é linda e falar sobre ciência me deixa muito feliz, então tá aqui com vocês me deixa muito contente, tá? Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Vou fazer sim. A ideia é fazer quando eu conseguir. Normalmente eu faço à noite, que é quando eu paro de trabalhar aqui, que eu tenho um tempinho extra, né? Então acho que eu vou tentar fazer de novo semana que vem. Vamos tentar terça-feira? Se não der certo, eu aviso pra vocês. Jogo lá no meu Twitter, tá? Me sigam, por favor. Então é isso, gente. Muito obrigado. Quem tá me assistindo aí também pelo YouTube, eu vou postar esse vídeo no YouTube. Quiser participar, fica ligado aí que eu entro no Twitch e converso com vocês sobre física e sobre ciência em geral, vida acadêmica, o que interessar vocês pra falar no dia, tá certo? Obrigado, gente. Um abraço. Fui.